Então, pessoal, vamos resumir, vamos fazer uma ficha técnica dessas arboviroses e aprender a diferenciá-las de todos os aspectos, clínico, laboratorial, virológico. Então, vamos lá. Dengue, chikungunya e zika. Essa chikungunya aqui é um chikungunya, não, né? Um chikungunya com I, tá? Ignora esse Y aqui. Então, dengue. Lembra comigo? Dengue é um flavivírus da família das flaviviridas. A fêmea é quem pica. A fêmea pica predominantemente de manhã. Chikungunya é um togavírus. Zika é um flavivírus também. Só lembrando, pessoal, uma característica em comum de todos eles, todos são vírus de RNA. E o vetor de todos eles é o Aedes aegypti. Existe sim transmissão, por exemplo, do vírus do chikungunya pelo Aedes albopictus, outras espécies de Aedes, mas o Aedes aegypti ele é o vetor incomum de todas essas arboviroses aqui no Brasil, tá? Então, a dengue incuba por 5 a 6 dias, a chikungunya tem um período de incubação de 3 a 7 dias e a zika de 4 a 11 dias. Então, veja, são bem semelhantes os períodos de incubação, podendo a dengue se apresentar um pouco mais cedo e a zika um pouco mais tardio, depois que ocorre a transmissão pelo vetor. A dengue, ela tem uma febre alta, a febre é o primeiro sintoma, ela dura de 2 a 7 dias, o paciente pode ter um período de efervescência, a partir do qual ele pode melhorar ou ele pode piorar. Ele tem um rash, 50% dos casos, logo no início ou no final da febre. Aquele que é no início é um rash maculopapular, escarlatiniforme, e aquele no final é um rash mais petequial, descamativo. Então, o paciente é aquele que vem com febre, mialgia, cefaleia retroorbitária. Na chikungunya, o paciente também faz febre alta, ele tem uma poliartralgia que em 80% dos casos ela é simétrica, ele vem também com rash em 50% dos casos, que começa 2 a 5 dias após a febre, e a zika, ela pode vir pra gente com subfebril, então o paciente chega ali com aquela temperatura de 37,6, 37,7, um exantema típico que acontece em mais de 90% dos pacientes, que é um exantema pruriginoso, uma conjuntivite não purulenta, uma artralgia leve. E outra coisa, gente, uma coisa que une todos eles, a febre é o primeiro e mais frequente sintoma de todas elas, então não tem como numa prova você responder diferente disso. Se ele perguntar qual é o primeiro sintoma, qual é o sintoma mais frequente, febre. Ainda, na dengue, eu peço o antígeno NS1 até o 5º dia após o início do quadro clínico e depois desse 5º dia eu peço sorologia, a partir de quando eu espero que eu tenha primeiro um IgM positivo e depois um IgG. Já para o diagnóstico de chikungunya, eu posso fazer RT-PCR nos primeiros 7 dias e a sorologia eu faço num primeiro momento, já na primeira semana, e eu repito essa sorologia para confirmação após a 2ª semana do quadro clínico. A zika, eu faço também o RT-PCR até o 7º dia, eu posso pedir uma sorologia para a IgM a partir do 4º dia de sintoma e lembra que eu posso fazer isso em amostras de sangue, saliva e urina, tá bom? Mas é preferencial sempre eu fazer de sangue. Na dengue, o meu tratamento vai ser conforme grupos, então grupo A, chuchu, beleza, paciente sem comorbidade, prova do laço negativa, sem nenhuma fragilidade social, hidratação, orientação e casa. Grupo B, poxa, é um paciente que tem uma prova do laço positiva, ou ele tem uma condição social frágil, ou é um paciente que está até bem, só que ele tem muita comorbidade, tudo bem, eu colho um hematócrito no grupo A, eu não colho no grupo B, eu colho um hematócrito, porque dependendo do resultado, ele vai ser tratado como um grupo B ou ele vai virar um grupo C. Então, grupo B, eu vou hidratar esse paciente, depois eu vou recoletar um novo hematócrito, vou ver sempre se ele tem sinais de alarme. Se ele tiver sinais de alarme, ele virou o grupo C. Quem é o grupo C? É aquele paciente que eu faço 20 ml quilo por 2 horas de cristalóide dentro do hospital. Esse paciente vai para a enfermaria. E se no grupo D, aquele paciente já chega sangrando, disfunção múltipla de órgão, choque, eu vou fazer os mesmos 20 ml quilo de cristalóide, só que agora em 20 minutos, por até 3 vezes. E esse paciente não vai para a enfermaria, esse paciente vai para a UTI. Então depende, grupo A é casa, grupo B é observação, grupo C é enfermaria, grupo D é UTI. Chikungunya, na maioria das vezes eu vou recomendar hidratação em casa e analgesia, tá? E o Zika, analgesia também predominantemente. Vamos para a questão.
SUSEMI de 2020. Sobre a etiopatogenia da chikungunya, é correto afirmar que a chikungunya é uma arbovirose causada pelo vírus da chikungunya da família Togaviridae do gênero alfavírus. Sim, tudo certo. A viremia persiste por até 10 dias após o surgimento das manifestações clínicas. A transmissão se dá através da picadura de machos do mosquito Aedes aegypti e Aedes albopictus. Gente, eu falei para vocês que as questões cobram umas bizarrices. Nessa questão, bastava você saber que quem pica é a fêmea para você não marcar errado. Nesse nível, tá? Vamos para a letra C. Quando a duração dos sintomas persiste, além dos 7 dias, a doença passa a ser considerada crônica. 7 dias crônica? Não é assim que funciona. A gente fala que o paciente está na fase aguda nos primeiros 10 dias, na fase subaguda nos 10 aos 30 dias. E a fase crônica é somente aquele período compreendido após os 30, 60 dias da infecção. Então essa aqui também está errada, tá? E nessas fases, algumas manifestações clínicas podem variar de acordo com o sexo e a idade. Existe exantema, raros sangramentos e úlceras no couro cabeludo parecem estar mais associados ao sexo masculino. Então, assim, não estava nem tão errado o resto da questão, mas por você saber que a fase aguda, ela dura 10 dias e a fase crônica é somente após os 30 a 60 dias, você não poderia marcar essa alternativa. Letra C. Os sinais e sintomas são clinicamente parecidos com os da dengue. Sim. Febre de início lento? Não. Dores articulares leves? Gente, eu falei que não. Cefaleia, fadiga e ausência do exantema. Então, primeiro, a febre não é de início lento, ela é abrupta. Segundo, as dores articulares são intensas. Terceiro, a ausência do exantema? Não. O exantema pode acontecer em 50% dos casos. Só nos resta, então, a alternativa B. A alternativa B diz que os sinais e sintomas são clinicamente parecidos com os da dengue. Sim. Febre de início agudo? Sim. Dores articulares e musculares? Sim. Cefaleia, náusea, fadiga e exantema. A principal manifestação clínica que a difere são as fortes dores nas articulações, que muitas vezes podem estar acompanhadas de edema. Maravilhosa, autoexplicativa, resumida. É isso. Essa alternativa B tá certinha, tá? Então, com esse resumão, você consegue pelo menos excluir as questões erradas na sua prova e chegar ao gabarito.